As cartas de Paulo são fabulosas, né? E a carta aos Filipenses, logo no capítulo 13 ele começa: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Aí ele diz: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele vem dando aviso contra os falsos mestres, vem falando um monte de coisa. Mas o que eu quero destacar são as recomendações quase finais que ele deixa. No capítulo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, sempre, em toda e qualquer circunstância, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não esqueçam que a alegria que a gente tem no Senhor não depende das circunstâncias. A alegria que nós temos da salvação, da presença, da comunhão com o Senhor, independe das circunstâncias. Por isso, é a alegria que excede todo entendimento, que o mundo não pode roubar. Louquíssimo assim. Depois ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Deus não gosta dos extremismos, né? Os religiosos, ele chamou de raça de víboras. Também não gosta que a gente ande solto por aí. Tudo seja conhecida a vossa moderação. Eu gosto da carta de Paulo a Timóteo, porque fala, acho que se não me engano, a primeira carta, ela é toda centrada, alertando a Timóteo sobre o bom senso, a boa consciência. Então seja a vossa moderação conhecida no Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então a gente não pode andar ansioso, porque se a gente conhece o caráter do nosso Deus, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que tem o melhor para nós, e se a gente chega diante dele confiadamente e pede a ele todas as coisas em oração, em súplica e já agradecendo, isso traz paz. Porque ele diz: e a paz de Deus, ou seja, então, com isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se nós conhecemos o caráter de Deus, se nós temos intimidade com Deus, nós experimentamos essa alegria que não depende das circunstâncias. Nós temos moderação, porque o nosso Deus é um Deus moderado, não é ele não é aquela imagem que a gente tem quando a gente não conhece o Senhor, daquele Deus longe que está pronto para castigar, leva tudo a ferro e a fogo. Não. É um Deus de misericórdia, de graça. E ele pede para a gente ser assim. Aí ele diz que não dá para a gente andar assim. Ele diz: não andeis ansiosos. Mas na verdade não dá para andar ansioso. Se você conhece o caráter de Deus, se você apresenta diante dele as suas petições, com orações, com súplicas e já agradecendo, porque nós sabemos o caráter dele, nós sabemos que ele é bom, que ele tem o melhor para nós. Então a gente já agradece. A gente não precisa ver para agradecer, a gente não precisa receber para agradecer. A gente já agradece, ainda que a resposta não venha exatamente como aquilo que a gente estava pensando, porque ele faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Mas se nós temos esse entendimento, essa intimidade com Deus, então a paz, que excede todo o entendimento, no meio do caos, no meio do Salmo 46, a gente experimenta a paz. Porque lá no Salmo 46 diz: no meio daquela tormenta toda,
Há um rio que sai do trono de Deus. Há um rio que nos supre. E que o Senhor diz, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É esse rio, é a presença do Espírito Santo em nós, que traz a paz que excede todo entendimento. Aí ele vem com a recomendação e diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, Paulo, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então vamos por partes. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ora, a vida, ela é cheia de turbulências, ela é cheia de altos e baixos, ela é cheia de vendavais. Para todo mundo, para todo mundo. O Senhor disse que vem para todo mundo. A diferença é onde a gente está firmado. Se a gente está firmado no Senhor ou não, para resistir a essas intempéries. Mas a vida é cheia desses vendavais. A vida é cheia de traições. A vida é cheia de calúnias. A vida é cheia de coisas. Coisas coisadas. Aí o Senhor diz, mas olha, você liga a televisão, caos. Você olha pelas ruas, miséria. E não é aqui, Rio de Janeiro, no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque se tivesse um lugar legal, ia todo mundo para lá. Mas não tem. Os povos ficam se refugiando de um lugar para o outro, para ver se encontram um lugar. Aí ele diz assim, no meio disso tudo, dessa turbulência, desse caos, dessas coisas que acontecem na vida, na sua vida diretamente e no mundo como um todo, e que nos afetam, porque me afeta saber que tem pessoas morrendo de fome na África, me afeta saber que tem pessoas sofrendo na Índia, e eu nem estou falando exatamente dos meus irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos, eu estou falando das pessoas de um modo geral. Me entristece terrivelmente a situação do que estão vivendo os palestinos, me entristece terrivelmente a situação das pessoas, dos seres humanos criados à imagem e semelhança do Senhor. Aí ele diz, a despeito disso tudo, primeiro ele disse para a gente se alegrar, depois ele diz para a gente ser moderado, porque essas situações, esses vendavais da vida levam a gente a partidarismos, levam a gente a extremismos, levam a gente a rancores, a raivas, ou a sentimentos radicais. E o Senhor diz, não, seja moderado. Diz pra gente não andar ansioso, muito doido. E depois ele diz pra gente manter a nossa mente com o que é bom. Ora, o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e virtuoso? Só Jesus. Só Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui é, ocupe a sua mente com a palavra. Firme a sua casa na rocha. É isso que ele está dizendo. Porque aí, nesses vendavais, você fica de pé.
você fica de pé na presença do Senhor. Você não toma a forma do mundo, porque ele diz: não vos conformeis com esse mundo. Não tomem a forma desse mundo. Não tome a aparência desse mundo. Não tome os valores desse mundo. Mas para isso, a gente tem que estar com a nossa mente firmada em Cristo. Para estar com a nossa mente firmada em Cristo, a gente tem que conhecer a palavra. Porque Jesus é o Verbo. É o Verbo que se fez carne. Mas é o Verbo. Então, quando a gente lê a palavra, a gente está lendo Jesus. Quando a gente come a palavra, a gente está comendo Jesus. A gente está se alimentando para que essas coisas muito doidas que eu estou lendo aqui se tornem reais. Porque são doidas. Porque não tem como isso aqui, essas recomendações de Paulo serem vividas no natural. Não tem como. Só se alimentando de Cristo, só estando cheio do Espírito Santo, só fluindo rios de água viva do teu interior, para que isso seja real, para que você seja encontrado dessa forma, para que você seja encontrado alegre a despeito da situação, para que você seja encontrado com moderação. Porque tem situações que a gente tem vontade de arrancar o pescoço da pessoa, cortar. Você diz: não é possível que esteja me dizendo isso com essa cara lavada. Mas você é capaz de manter a moderação, porque o Espírito de Cristo habita em você. E você é capaz de entender que aquela pessoa age assim porque ela não tem comunhão com Cristo. Aí você é capaz de perdoar. Porque quando eu não tinha comunhão com Cristo, também agia assim. E de graça ele me perdoou, de graça eu tenho que perdoar. Aí dá para eu andar alegre, a despeito dessas situações. Aí dá para ser moderada. Ao invés de meter a mão na cara da pessoa, orar por ela, abençoar, clamar por aquela vida. Aí dá para não andar ansioso, dá para andar, como disse o Senhor, um dia de cada vez. Basta cada dia seu mal. E basta a cada dia as suas vitórias, porque todos os dias nós experimentamos a vitória, a misericórdia, a graça, no meio dessas intempéries todas. Por isso que ele diz: quem tem ouvidos, ouça. E eu falo agora: quem tem olhos, vê. Como diz lá em Apocalipse, o Senhor pingar colírios nos nossos olhos para que a gente possa contemplar a sua glória, a despeito das situações. Aí dá para não andar ansioso. Aí a paz que excede todo entendimento habita em nós. Porque a nossa mente está cheia de Jesus, está cheia da palavra, dos ensinamentos, dos exemplos, como ele fala aqui: como aprendeste, recebeste, ouviste, viste, assim praticai. E ele está falando dele, Paulo, porque ele diz Paulo, mas ele diz lá na outra parte, ele diz: eu sou imitador de Cristo. Então, na verdade, o que aprendeste, o que recebeste, o que ouviste, o que viste, isso praticai, o que viste em Cristo. Cristo. Hoje é uma distorção. Hoje se fala muito, porque as histórias bíblicas, elas são sombras, elas são referências, muitas são sombras de Cristo, mas são referências da nossa humanidade. Quando a gente olha para Gideão, quando a gente olha para Davi, quando a gente olha para Josué, quando a gente olha para cada um, Isaías, né? A gente vê as nossas limitações. E a gente vê que Deus pode operar a despeito das nossas limitações. Mas nenhum deles é o nosso
Agora vamos fazer como Gideão. Agora vamos fazer como Daniel. Agora vamos fazer. Não! Absolutamente não. Jesus veio para revelar a face de Cristo. Na face de Cristo, em Cristo, a gente vê Deus. Ele veio para revelar o Pai. Então, agora vamos fazer como Jesus. Aí o caminho fica estreito. Aí as pessoas não querem. Por quê? Fazer como Daniel, fazer como Paulo, fazer como Ezequiel, como Isaías, como Amós, é mole. Porque eram homens falhos, limitados como nós, e é para isso que está registrada a história, onde o poder de Deus operava. Agora Jesus disse: sede meus imitadores, eu sou a referência. E vou dizer mais, Jesus falando, vou dizer mais, vocês não precisam me imitar. Eu venho habitar em vocês. Se vocês assim desejarem, porque nós temos o livre-arbítrio todo o tempo, se vocês desejarem, eu habito em vocês, o meu Espírito habita em vocês e vos guiará e guiará vocês a toda a verdade. E vai dar discernimento. E vai fluir de vocês como um rio de água viva. E vocês vão até entender: puxa, eu perdoei. Caramba, isso para mim era imperdoável. Eu agora perdoei. Meu coração está limpo. E aí você vai olhar e falar assim: como é que pode? Não foi porque você imitou Daniel. Não foi porque você imitou Gideão. Foi porque o Espírito Santo agora habita em você. Porque você deu lugar ao Espírito Santo, porque você deu lugar à palavra. Por isso ele diz a Samuel: come o rolo. Ele diz pra gente: come o pão, alimenta-te. Ele diz: quem não comer da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. A carne e o sangue de Cristo está aqui. Está aqui. É a palavra. Enche o teu coração. Pede a Jesus para revelar. Pede a Jesus para te dar entendimento. Porque o Espírito de Deus dá entendimento. Aí, esse discurso muito doido de Paulo, muito doido. Se a gente ler, eu fechei, deixa eu abrir aqui de novo. Esse discurso muito doido de Paulo: alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, minha vida está cheia de problema. Paulo, qual é? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos porque Ele habita em você e Ele te capacita a passar pelo fogo, a passar pelas águas. Ele está contigo até a consumação dos séculos. Alegrai-vos, seja moderado, não ande ansioso, confia nele. Confia nele. E o mais Ele fará. E mantém a tua mente ocupada com a palavra. Não mantenha a tua mente ocupada com armações de vingança, com preocupações, com coisas que você não pode resolver. Não pode. Aquilo que você pode fazer, levanta e faz. Mas tem coisas que a gente não pode resolver. Então, nessa hora, confia. Confia. Apresenta diante dele com orações, com súplicas e ações de graça e confia, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essas recomendações de Paulo não são retórica e são para aqueles que têm comunhão com Jesus. E todo o convite de Jesus é isso: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e vamos conversar. Apresenta tuas demandas, apresenta tuas questões. Vamos arrazoar. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Qual é o Deus? Qual é o Deus? É uma pergunta idiota, porque não existe outro. Mas
para quem ainda acredita que existam outros, que se apresenta assim. Vamos conversar. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Ainda que teu pai na terra tenha sido uma peste, eu sou teu pai. Ainda que você não tenha tido pai, eu sou teu pai. Ainda que teu pai tenha sido um cara muito legal, eu sou teu pai. Quem cuida de você sou eu. Quem cuida de você sou eu. Quem preservou a tua vida até aqui fui eu. Quem te trouxe a vida fui eu. Quem quer te levar para Canaã sou eu. Quem vai te levar sou eu. Basta você querer. Então, esse discurso de Paulo deixa de ser retórica e passa a ser algo extremamente vivo. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela é real, porque ela é uma pessoa. Jesus é o Senhor Palavra. Pensa nisso. E alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele está no controle de tudo para te dar vitória, para te levar para Canaã. Lá é a nossa casa.